Meus irmãos, muito bom estar aqui mais uma vez com vocês neste podcast com duas pessoas maravilhosas, né? Murilo, Mariana, pessoas jovens que nós nos conhecemos, está congregando conosco na igreja e sabemos de um grande potencial que Deus colocou na vida deles. E hoje nós viemos aqui conhecer como tudo começou. Eles pregam e cantam, louvam a Deus e pregam a palavra de Deus. São jovens, vamos falar a idade deles, e são uma inspiração muito boa para todos aqueles que estão iniciando. Você, jovem, que está aí hoje assistindo este podcast, você pode ser motivado, inspirado a buscar a Deus para começar a ser usado por Deus também, assim como esses jovens. Eu tenho certeza que vai inspirar o seu coração, vai te dar motivação e Deus vai te abençoar de uma forma muito grande nesse podcast no dia de hoje. Quero aqui pedir para eles, né, cumprimentar o nosso público, né, falar um oi, uma paz do Senhor. Vou começar com o Murilo. Vamos lá, Murilo. Paz do Senhor Jesus, eu me chamo Murilo, tenho 14 anos e sou um adorador de Deus. A paz do Senhor, eu me chamo Mariana, tenho 17 anos e também sou adoradora, nada além disso. Glória a Deus. Eu gostaria que vocês começassem, pode ser os dois, pode ser um ou outro, a gente veio falar do trabalho que, assim, que vocês se desenvolvem na obra de Deus, né? A presença de Deus. Eu queria, assim, passar para o nosso público quando que começou, qual foi a história do início até agora, como que foi esse momento, e os dois juntos, pode falar. A gente não nasceu em uma família inicialmente cristã. Minha mãe e meu pai eram do mundo, não eram convertidos ainda, e eu, desde muito pequeno, o Senhor abriu minha visão espiritual, e eu via muita coisa, muitos demônios andando dentro de casa, e eu contava para minha mãe. Inclusive, por várias vezes, várias manhãs, eu via sempre uma mulher entrar dentro de casa, com uma faixa vermelha lá toda pegando fogo. E eu contava para minha mãe, até que um dia minha mãe conheceu a Jesus, e ela levou a gente para a igreja, a gente passou a participar dos cultos, de ouvir a palavra. E a Bíblia diz que a gente é liberto pela palavra, né? Sim. Que a palavra nos liberta. E através dessa palavra, minha mãe foi liberta, meu pai foi liberto. E as coisas, as visões de demônios que eu tinha dentro de casa pararam, sumiram. E eu creio que o Senhor entrou na nossa casa e tirou todos aqueles demônios, aquelas coisas que não provinham da vontade dele. E ele tirou de lá. E aí a gente iniciou a partir daí. Aí o Murilo quer falar do jeito que a gente começou. Que a gente começou cantando, não pregando. A gente começamos louvando a Deus, cantando. Eu comecei cantando primeiro, comecei a puxar ela, que ela não queria cantar, tinha vergonha. Eu continuei insistindo, puxando ela para ela cantar comigo, até que ela aceitou. Aí a gente foi desenvolvendo, né? Cantando junto, aprendendo. A gente começou a desenvolver bastante mesmo nas tardes de oração. Tarde da bênção, que tinha palavra, tinha oração, tinha louvor. Aí a gente começou a desenvolver, começou a falar, cantar. E aí foi rolando, até quando a Mariana começou a pregar. Tinha alguém que motivava vocês, alguém que falava, não, vocês precisam cantar, ou não, era a força de vontade mesmo, o desejo de Deus colocando no coração de vocês? A gente tinha muito a gente tem ainda esse desejo, né? Mas a nossa mãe, ela praticamente, ela empurrou a gente, ela falou assim, vamos. E a gente falava assim, mãe, a gente quer cantar. E ela falou assim, então pede oportunidade, vamos, vai cantando. E a gente começou a cantar, a gente cantava com um microfone só, nós dois dividíamos um único microfone. Fazia uns barulhos no microfone. Fazia barulho no microfone, que lá não era cantoria, era muito ruim. Mas aí, pelo fato da gente ser criança, o povo achava muito bonitinho, né? Falava, ai, que lindo, duas crianças. E a gente começou assim, desenvolver desse jeito. Mas nossa mãe e nosso pai ajudaram bastante. Na época que a gente começou a cantar, o nosso pai ainda não era tão firme ainda. Ele foi se firmando mais um pouco depois que a gente começou a sair bastante para viajar, para ministrar, e ele firmou bastante.
E aí ele começou a ver o agir de Deus, né? O que Deus operava através da nossa vida. O que Deus fazia de pessoas serem curadas na nossa frente, libertas, de igrejas que a gente chegava e as pessoas que estavam endemoniadas começavam a gritar: tirem eles daqui, a gente não quer eles. Eu falo isso não é para nossa honra, para nossa glória, mas é para a glória de Deus, que a gente via que Deus estava conosco, de chegar momentos e situações que a gente saía para cidades para fora, a gente ficar mais de 2, 3 horas dentro do carro e a gente voltar para casa só com o valor do combustível. E nem isso, porque a gente nunca cobrou, a gente nunca pediu nada além do combustível e de alguma coisa para a gente comer. Sempre E a gente, foi por amor mesmo. por pela amor à entrega. palavra, por Isso. amor à palavra, que foi nos entregado de graça, Amém. a gente distribui de Glória a graça. Deus. Verdade. Até hoje. E aí a gente pregava, cantava e a gente via, e mesmo no pouco, mesmo recebendo pouco, a gente ganhando pouco, a nossa mãe e nosso pai olhavam pra gente e falavam assim: continua, porque o Senhor há de honrar, o Senhor há de fazer. E há de colocar vocês em lugares que vocês nunca imaginaram. Que são coisas, são promessas que foram feitas na nossa vida e a gente agarrou as promessas e se manteve firme nas promessas. Porque a gente olha para as circunstâncias e a gente não acredita no que está acontecendo. Porque começa numa tempestade, num vento, a multidão cercando e pedindo e correndo atrás, mas só a gente sabe que a gente está passando. Isso. E o Senhor, ele nos ensina a ter calma e a confiar nele no meio do processo, no meio da tempestade. Que por mais que o vento sopre e que a tempestade chegue, o Senhor sempre estará no barco para nos ajudar e acalmar a tempestade. Glória a Deus, Deus é fiel. E no momento assim, vocês começaram criança, novinho, né? E vocês foram buscando, Deus foi dando dom espiritual, foram usando vocês na obra. E assim, como era conciliar a infância com o ministério? Como que conciliava a infância com o ministério? Bom, a gente brincava ainda, né? Mas se divertia, nós tinha nossa vida normal. Mas quando chegava no culto, na presença de Deus, a gente agia de forma séria. Se entregava ali de verdade. Mas fora isso, a gente normal. As pessoas, Teve acho que às vezes... Pode falar. Teve até uma pessoa que já perguntou pra Mariana se ela brincava, se ela Eu fui se pregar divertia. numa igreja, uma irmã da igreja, uma senhora. Ela chegou em mim e ela perguntou assim: Fia, você come? Eu falei: como? Lógico que como. Você brinca? Eu falei: brinco. Porque assim, desde pequena a gente sempre soube conciliar o que é as coisas de Deus e o que é a nossa vida. E a gente sempre entendeu que a nossa vida é algo diferente, que a gente tem que ter, a gente entregou para o Senhor, né? E que o Senhor iria cuidar de tudo, então a gente podia descansar e viver normal. A gente vivia normalmente, nós brincávamos, vivia pra rua quando não estava nas igrejas pregando, a gente saía na rua de casa para brincar, mas normal, brincar de terra, comia barro. E na escola, como é que era? As pessoas aceitavam, eles sabiam que vocês estavam com o ministério, pregando, cantando, como é que era? Aceitava, e todo final da aula a gente ainda cantava na escola, a gente cantava, a gente pedia para cantar e os professores deixavam, eles apoiavam, e eles falavam para todos os outros, né? Eles contavam o que a gente fazia. Muitas vezes a Mariana ia lá correndo na minha sala. Vamos lá na minha sala. O professor tá chamando pra gente cantar uma música. Aí vocês sofreram alguma rejeição, algum bullying na escola por conta do ministério, por conta de ser servo de Deus? Vixe. Conta pra nós. Você ia falar? Não. Na escola eu tinha uma professora de matemática que tudo que eu fazia, ela virava pra mim e falava assim: depois disso que é crente. Depois disso que é crente. Minha professora de filosofia também falava isso pra mim. Dizia que tudo que eu fazia, eu não podia respirar errado, que ela falava assim: depois fala que é crente, que quer cantar por aí, pregar por aí, e tem esse tipo de comportamento aqui. E aí, assim, era uma coisa que a gente respirava fundo, segurava pra não ter que responder.
O Senhor dava paciência, porque a paciência falta muitas vezes, mas o Senhor dava e a calma do Espírito Santo. Isso era mais pelos professores ou tinha amigos? Pelos professores. Amigos não, da classe assim, não tinha essa pelo questão menos da de... minha parte não. Também. Na minha também não. Pelo contrário, Eram os professores que os pegavam nossos nosso colegas de classe, nossos amigos de classe, eles gostavam muito do que a gente fazia, da nossa a gente cantoria, falava. do nosso falar, e eles pediam para ouvir. Tanto que até hoje é assim. A gente está na sala, qualquer assunto que tem, a gente usa de base a Bíblia. Aí a gente senta, conta o que está na Bíblia e a gente, conforme a matéria que o professor vai explicando, a gente vai... Eu, pelo menos, eu faço isso. Aí depois, no final da aula, assim, Mariana, e não sei o que lá, e vem fazer milhões de perguntas. E eu acho incrível isso, porque o Senhor nos concedeu, ainda que pouco, uma sabedoria, para que a gente possa responder essas pessoas conforme a palavra dele, né? O Espírito Santo, né? Motiva da palavra. Mas, assim, não entrar em detalhes como foi, mas vocês... influenciou de alguma forma negativa ou positiva quando vocês teve esses embates com um adulto, na classe, uma autoridade sobre vocês, que são um professor, negativo ou positivo isso aí na vida de vocês, no ministério, psicologicamente no ministério? Bom, para falar a verdade, me afeta bastante ainda às vezes. De vez em quando eu me pego muito triste, porque o único lugar que o diabo levanta para me afrontar é dentro da escola. O único lugar que ele levanta para afrontar a gente é dentro da escola. Tanto por professores para falar da aparência física do Murilo, do jeito de andar, do jeito de falar, dos nossos modos e ações. E a gente sempre está muito esperto com isso, muito vigilante com o que a gente faz. Porque qualquer momento, qualquer faísca é o suficiente para eles poderem falar da gente, né? Mas me afetava bastante, né? E por esses dias atrás, eu estava muito triste com o que estava acontecendo de perseguição de pessoas dentro da escola comigo. E aí eu cheguei na igreja na sexta-feira retrasada e o Senhor, ele usou o pregador para poder falar comigo. E ele disse assim, ó, o levante espiritual dentro da tua escola não é vindo do Senhor. Pode ficar em paz. O Senhor vai aquietar o que está acontecendo lá. Dito e feito, na outra semana, as pessoas que levantavam para falar de mim, para me criticar, para me julgar, para fazer de tudo para acabar comigo, virou uma pluma. Uma paz, não ouvia mais a voz deles para poder falar alguma coisa de mim. Foi algo que, assim, na mão do Senhor. Nós temos que ter na mente, vocês que são jovens e os nossos irmãos que estão nos vendo, que Paulo nos ensina que a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades, né, espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. Então, assim, um conselho meu para vocês, eu iniciei minha vida com Cristo dos 18 aos 19 anos, 19 anos mais ou menos. Eu não vivi o que vocês viveram com a idade que vocês têm, ou até um pouco antes, vocês como criança já. E o que deve mover a mente de vocês, mover o futuro de vocês, mover a expectativa de alcançar algo na presença de Deus, não deve moldar na mente de vocês o que alguém, né, às vezes até um adulto que não tenha nada com Deus, venha interferir na mente, na carreira, na caminhada. Então, tudo que essas pessoas falarem, ou aquela perseguição que tiver, vocês têm que pensar dessa forma quando Deus usou esse pregador para falar com vocês. Essa guerra não é carnal, ela é espiritual, entendeu? Às vezes a pessoa, por uma situação ou outra, por um ciúme, alguma coisa, elas deixam entrar no coração esse sentimento, às vezes, de repúdio, sentimento, às vezes, de menosprezar, ou às vezes de olhar, isso aí não vira nada e tal. Só que essas coisas, por isso que eu te perguntei o motivo negativo ou positivamente, essas coisas devem motivar vocês positivamente. Mas para aí, pastor, estão falando. Porque da onde vem, vocês veem que não vem de Deus. Vem de pessoas que talvez estão dando lugar para o inimigo. Então isso tem que motivar vocês.
Porque quando o inimigo ele tenta uma oposição, é porque ele realmente tem medo do crescimento, né? E dizer para os nossos irmãos que estão aqui nos assistindo que um adulto ele faz uma grande diferença na vida de um jovem, de uma criança. Então, o que fala, né, mães, pais, procura saber, porque às vezes na escola as pessoas estão preocupadas do bullying que o amiguinho faz com outro amiguinho, mas muitas vezes desconhece ou não procura saber, talvez tenha um adulto também fazendo isso e pesa muito mais, isso pesa muito mais na cabeça de uma criança, de um adolescente, quando isso vem de um adulto. Porque de um amiguinho é a mesma faixa etária de idade, mesma forma que eles estão ali vivendo ali, mas quando um adulto fala, pesa mais. Então, para as mães e os pais, prestar muita atenção e colocar em oração. Não é ir lá brigar, discutir nada, é instruir os filhos e colocar em oração para que os filhos não se desmotivam, não fiquem tristes, não entrem em depressão por causa de um comentário de alguém que é sobre a autoridade diante deles, que quem está na sala de aula, ou um inspetor, ou alguém que está ali de qualquer forma, um profissional de qualquer forma, é a autoridade sobre aquela criança ou aquele adolescente naquele momento ali na escola. Eu quero fazer uma pergunta: qual é o que, né, que motiva vocês a perseguir os objetivos? O que motiva vocês a perseguir esses objetivos de ser um servo de Deus, de cantar, de pregar, ir para o mundo inteiro fazer a obra de Deus, que essa é a promessa de Deus para a vida de vocês? Eu acho que o que mais motiva eu é minha vontade, meu amor pela obra, meu amor por cantar, por falar. É o amor, é a paixão que eu sinto por fazer aquilo, Pela pelo palavra. prazer de fazer isso. E outro fator também é nossos pais. Minha mãe pega bastante no pé, Maravilha. motiva, ajuda. Tô precisando de alguma coisa, de uma instrução, ela vai lá, ajuda, vamos orar, vamos meditar na palavra, vamos pedir uma direção de Deus. Ela nos motiva, nos ajuda e a paixão, né? Você. É tudo que o Murilo falou e eu acho que o principal para mim é Cristo. Porque se ele não motivar, a gente não faz nada sem ele. Sem ele não Não tem sentido. tem Não tem sentido, sentido. não tem sentido. Maravilha. Qual é o maior sonho para vocês? Maior sonho. Pode falar individual, cada um, né? E depois, né, o maior sonho dos dois para com o ministério. Quem vai falar? Mariana? Ele tá me empurrando aqui para mim começar. Vamos ter uma ideia do que falar. Viajar. O meu maior sonho é viajar levando a palavra do Senhor. Em qualquer canto. Esse tempo atrás eu estava orando e eu falava para o Senhor assim: Senhor, eu quero voltar a pregar como eu pregava antes, de quase não parar em casa, de sair para tudo quanto é canto pregando. E nem que foi em igrejas pequenas, eu conheço os seus planos, sei que os seus propósitos pra gente são muito maiores, que o Senhor quer nos colocar em lugares grandes, mas nas igrejinhas onde o poder de Deus desce, onde a glória de Deus desce, e que está sempre lá a presença de Deus, né? Senhor, nem que seja nesses lugares, nos lugares pequenos, não menosprezando, mas eu quero pregar, eu quero falar do seu amor, da sua obra. Porque a ordem de Deus que ele nos deixou é: ide e pregai o evangelho a toda a criatura, a todos aqueles que têm conhecimento, que conseguem discernir o que é o bem e o mal, o ide e pregai, né? Glória a Deus. E aí, Murilão? Abençoado. Eu queria deixar assim, um legado, né? Que bênção. Legado para Muito as bem. pessoas. Ser igual aos heróis da fé, onde passar, pessoa ser tocada, milagre, Curada. agir de Deus, a glória descer. E as pessoas saber olhar para você e falar: essa pessoa é diferente. Ele tem Deus Glória a no Deus. falar, no ouvir, a pessoa Maravilha. diferenciada. Vocês encaixaram objetivos dos dois, que eu creio que é o objetivo, né, do ministério de vocês em conjunto, né? Isso é muito bom mesmo. Como vocês se vê daqui 5, 10 anos ou 20 anos? Eu me vejo particularmente viajando e pregando a palavra do Senhor. Eita glória! Tá profetizando. Cantando, viajando, pregando
fazendo aquilo que o Senhor tem para nós, os objetivos de Deus. Murilo? E eu junto com ela. Vocês juntos? Então Junto tá com bom. ela. É muito bom isso aí, porque assim, alguém pode olhar para vocês dois, dois adolescentes. Onde está a adolescência deles? Peraí, o pai e a mãe tá forçando eles, né? Ninguém tá forçando vocês. Não. Esse é um amor, um desejo que vocês têm, é um objetivo de vocês. Vocês nasceram escolhidos por Deus para essa obra. Vocês entendem isso, não é verdade? Porque assim, eu perguntar qual é o objetivo de vocês? Podia falar assim, meu objetivo é ter uma casa boa, ter um carro bom. Qual é o maior sonho? Meu maior sonho é ter uma chácara, um sítio, mas não, tudo gira em volta daquilo que Deus colocou na vida de vocês. E o legado, né? Isso é a melhor coisa que um homem ou mulher de Deus pode deixar, o exemplo, o legado. Eu tenho isso comigo, Murilo. Um dia perguntaram para mim, por que você está assim? Você parece que é igreja 24 horas por dia. O que você quer? O que você quer deixar para essa vida? Você vai morrer? Eu falei, eu vou morrer e vai ficar um legado. Vai ficar milhares de pessoas que vão dizer, um dia teve um homem de Deus na terra que me motivou a seguir. Tocou em mim. Vai ficar o legado do mesmo jeito que se a gente correr atrás de tesouros e de bens preciosos, vai ficar aqui também quando a gente morrer. Mas o legado de um homem e de uma mulher de Deus, ele permanece por muito tempo, né? Porque a Bíblia diz que a prata e o ouro, ela ferrugem, a traça, corrói, né? Mas aquilo que um homem de Deus, uma mulher de Deus adquire fazendo pelo reino de Deus, que é o tesouro no céu, é esse. Você não vai se apagar, né? Como a gente vê grandes homens, Billy Graham, a gente vê grandes homens que fez a diferença, David Ponchot, pessoas que hoje têm livros, milhares de livros, têm vídeos, pessoas que deixam um legado para a vida inteira. E hoje talvez eles são mais acompanhados pelas pessoas do que quando estava vivo, talvez, né? Porque o que fica de um legado de um homem, de uma mulher de Deus, isso aí perdura por muito tempo. Gerações. Eu quero fazer outra pergunta para vocês aqui. Essa daqui é forte, hein? É forte, Brasil. Eu quero que os dois respondam individual. Se vocês tivessem a oportunidade de ter um superpoder, né? Qual seria? O que vocês queriam? Queria ter sabedoria para saber aconselhar as pessoas, falar, porque eu acho muito bonito a pessoa vir pedir conselho para você e você saber aconselhar, falar com ela. Eu acho assim que ter conhecimento é a melhor coisa que tem. Que conhecimento ninguém vai te tirar. Conhecimento é igual legado, você vai deixar e ninguém vai pegar. Não tem como alguém apagar. Então, eu queria ter muita sabedoria, estudar, ir atrás e ver. Eu falo isso sempre na igreja, porque eu vim de um lar desestruturado e eu nunca tive alguém para me ajudar. Então eu encontrei um amigo no meio do caminho. Eu encontrei ele, 1 ano de crente, eu encontrei ele, o Espírito Santo. Aí ele disse para mim, eu vou te ensinar todas as coisas. E aí ele falou assim, pede para mim a primeira coisa que você queria. Eu falei, sabedoria. E até hoje eu busco a sabedoria e realmente isso é muito bom, Murilo, muito bom. Para você, meus irmãos jovens que estão assistindo, a sabedoria é o que nós precisamos. Isso tem que ser todo dia, toda hora, todo momento, né? Agora é a Mariana. Eu também. É a mesma coisa que o Murilo. Eu também gostaria de ter muita sabedoria para poder. Mas não é um superpoder de voar. Não, eu quero. Como aqueles do X-Men, de voar, eu já vou manipular voar a mente de alguém, ou ser magnetismo e aquela coiseira toda. Isso tudo aí, eu creio que a gente vai ter no céu. A gente vai voar. Tudo lá. A gente vai ter tudo lá. E é uma das coisas, a sabedoria é uma das coisas que eu mais tenho pedido para o Senhor em oração. E esses dias atrás, eu orando, eu pedi para o Senhor, Senhor, me dá sabedoria. E eu abri a palavra do Senhor e caiu aqui no Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 24, no verso de número 45, que diz assim, então ele abriu-lhes o entendimento
para que eles pudessem compreender as escrituras. Maravilha. E eu entendi o que o Senhor estava falando para mim naquele momento. Que aqui conta a história dos discípulos, né, de Emaús, nesse capítulo. Sim. Conta a história dos discípulos de Emaús, que eles estavam a caminho de Emaús, andando com Cristo, conversando com Cristo, e não reconheceram que era Cristo. E aí, por muitas vezes, a gente anda no meio dessa caminhada, a gente anda com Cristo, a gente conversa com Ele, mas realmente não o conhece. E é isso um dos meus maiores desejos, é realmente conhecê-lo, ser amiga, estar próximo dele e ter entendimento da palavra. E é isso que o Senhor disse para mim. Maravilha. Hoje eu abro o teu conhecimento e teu Glória a entendimento. Deus. Amém. É isso aí. Quando Deus abre a nossa mente para ter o discernimento, o entendimento das coisas, é maravilhoso. Mas é algo de muito importante. Não adianta só pedir, a gente tem que Isso. correr atrás Aí, também. pagar o preço, né? Porque a gente pede conhecimento, mas se a gente não lê Bíblia, se não orar, não começar a ir atrás de livros, estudar aquilo que a Bíblia diz, não adianta, foi em vão. Porque não é assim também, de mão beijada, né? Tem gente que faz isso, né? Pede pra Deus, fala, Deus, me dá isso, me dá aquele carro, aquela casa. Faz isso por mim, por favor, meu Deus. E fora, Mas não corre acaba atrás. e fica de braço cruzado esperando. Verdade. Tem que ir atrás, tem que buscar. Pagar o preço. Ter sabedoria, tem que pagar o preço. Tem que ir atrás, ler livro, fazer teologia, tentar se formar, firmar na presença do Senhor, lendo e conhecendo cada vez mais. O Verdade. que nossos pais aconselham. Eles olham pra gente, come. É Come. verdade. Porque a Bíblia é a chave de entrada para o céu. Se a gente conhecer ela, se a gente souber o que o Senhor tem para nós, se a gente conversar com Deus, ter intimidade com Ele, aí sim a gente vai para frente. Do contrário, É isso aí. Fala sobre um projeto ou desafio em que você se destacou mais. Porque assim, ó, todos nós temos um chamado, e esse chamado tem um tema nesse chamado. Tem um que tem um chamado, ele desenvolve ele mais para a fé, o outro mais para o confronto, o outro mais para o ensino, o outro mais... Esses são os nossos chamados, os nossos desígnios no ministério. Mas olhando para vocês, assim, vocês olhando para vocês observam assim, algum projeto, alguma coisa que mais destacou no coração de vocês, algo que você fala, nossa, isso aqui queimou no meu coração, foi muito bom. Pode falar. Acho que fazer o ID, né? Da obra, ir atrás, expulsar demônio, doutrinar as pessoas, me ensinar diante da palavra, ajudar com. Agora fugiu a palavra da mente. Trazer conhecimento, entendimento. Aconselhar a pessoa. Aconselhar. O Entendeu? Murilo fala muito sobre aconselhamento, Mariana. Ele gosta. É o que o eu Murilo, queria. a gente lá em casa, a gente entende isso, que o Murilo, o ministério dele vai ser... Palavra de sabedoria, Murilo. Aham. É o que Deus me deu, É palavra o- de sabedoria. O ministério dele, a minha mãe fala que ele vai ser o pastor do amor, pastor do É o abraço, ministério que vai- pastoral, o ministério que de vai pastor. aconselhar as pessoas. Brilha no olho dele. É que, assim, eu já tava pensando nisso, né? Que eu sou meio fechadinho, sou tímido, né? Mas se eu Ele é pego uma tímido, pessoa pra sentar e conversar com ela, eu desenvolvo. Mas ao mesmo tempo E eu que ele é queria tímido, fazer isso. ele é muito amoroso, o Murilo é muito carinhoso. Sim. Isso é um ministério pastoral. É uma das coisas que você pedir tudo pra ele, que ele não vai te negar, é um abraço. Aí, ó. E você, Mariana? Eu entendo que esse ano vai fazer 8 anos de caminhada, de ministério, né? Que a gente está saindo para poder pregar e para cantar. E nesses 8 anos, todas as vezes que eu tentei pregar a palavra de autoajuda, de melhoria, nunca deu certo. Sempre dá certo palavra de correção, de arruma a tua casa, te conserta, senão o Senhor vai te pegar. E é isso. Você tem um ministério de exortação. De exortação, né? de libertação. De libertação, né? De ver o que está E fora. cura. De cura. Isso é maravilhoso. Então, por que essa pergunta? Porque diante disso vocês vão nortear a caminhada de vocês. E não tem jeito querer buscar outra forma. Eu vou ser usado nisso. Porque Deus já chamou para esse desígnio.
Então vocês vão colocar isso em prática, porque sempre Deus vai colocar na vida de vocês. Ah, é palavra de sabedoria, Deus vai pôr a sabedoria, Deus vai motivar a ler um livro, Deus vai começar com o Espírito Santo. A palavra de exortação, Deus vai sempre dar uma palavra que a pessoa está ali, opera de conscientização, ela vai lembrar. Expulsar demônio, cura, abrir a boca e acontecer. Então, tem pessoas que, tipo assim, elas vê os dons de manifestação, de poder, e confunde com os dons, às vezes, linguísticos, com os dons de sabedoria e tudo mais. E às vezes a pessoa fala, nossa, ali manifestou um demônio, foi curado, eu vou buscar esse dom. Às vezes Deus não tem para essa pessoa esse dom. Então, por isso que é bom vocês terem essa consciência, e por isso que eu perguntei, porque é muito bom saber que vocês têm essa consciência, e aquele que tem uma mira certa, ele já sabe onde ele vai mirar e jogar, ele tem mais facilidade para acertar, não é verdade? Qual experiências, que lição que vocês tiveram, assim, aprenderam, né, através de uma situação negativa na vida de vocês? Fala de um momento negativo que vocês tiveram, mas que vocês aprenderam muito com aquilo. Para mim, foi das perseguições na escola. Professor falar, aluno falar para nós, nos julgar, se crente, você não era crente, você não estava nisso, você não estava aquilo. E eu acho que no mesmo momento que isso nos magoou, nos trouxe maturidade para não entender que aquilo lá não é a pessoa, né? Que é um levante do inimigo. Então as pessoas dão brecha para o inimigo usar a vida delas, né? Então eu acho que mais é assim. O que mais ensinou vocês, então, que eu entendi, foi essa situação. Né? E assim, você especificamente, se olhava para a pessoa, eu creio que talvez com amor, né? Assim como Jesus olhou para os seus algoz, que estava ali o crucificando, né? Eu tenho certeza, porque senão vocês nem na escola ficaria. E isso é do cristão. O cristão é isso, né? O cristão, ele é perseguido, é chacoteado, pessoas se levantam, mas ainda ele consegue olhar com amor para aquelas pessoas. E você aprendeu muito com isso, tenho certeza, né? E você, Mariana? A minha mãe, ela sempre dá um conselho pra gente. Ela diz assim, vocês têm que ser forte, tem que aguentar. E ela diz pra gente assim, eu não tô forjando vocês pra parar por qualquer coisa. Eu tô forjando vocês pra vocês serem fortes e aguentar as pancadas que vai vir. Porque isso é só o começo. Por enquanto a gente tá sendo afrontado por professores, por alunos e por gente da nossa idade. Mas mais pra frente, na nossa caminhada ministerial, o que será que não vai acontecer com a gente? O que o inimigo não pode levantar no meio do caminho que pode tentar nos parar, para nos paralisar? Quantas e quantos homens e mulheres de Deus a gente não vê que por coisas assim bobas pararam, Exatamente. Paralisaram, acabou, a gente não ouve mais falar por conta do orgulho, do eu deles, de uma perseguição mínima que não aguentou. E assim, a gente tem que olhar para o que acontece na nossa vida, mas crer que sempre o Senhor há de trazer refrigério e ajuda. Que por mais que a prova dure muito e muito tempo, o Senhor há de trazer ajuda. E nos lembrar dos missionários, dos cristãos, que foram fiéis até o fim. De quantos missionários hoje que a gente não vê, que chega notícias, hoje mesmo, que a gente ouve falar de pessoas que morreram, que foram decapitadas por amor a Cristo. E a gente quer parar por qualquer coisa? A gente quer paralisar a nossa fé, o nosso ministério por qualquer coisa? E pessoas que vão até o fim. É isso que nós queremos ser. Pessoas que vão com Cristo. Amém. Até o fim. Glória a Deus. Uma coisa que eu quero falar com vocês aqui, eu não ia falar, mas eu vejo que neles gira em volta isso que eles passaram na escola. Porque, infelizmente, na escola tem a homofobia, na escola tem o racismo, na escola, infelizmente, eu estou dizendo isso, infelizmente, na escola tem a perseguição por questão física, aparência,
mas também tem por questão de ser cristão, de ser intolerância religiosa, cristofobia, tem também na escola. Então, quando você que está me vendo aqui, quando você vê alguém falando de uma área de perseguição dentro de escola, você pode ter certeza que os crentes também, os servos de Deus também são perseguidos, porque às vezes as pessoas elas querem colocar todo mundo num balaio só, vamos dizer assim. Ah, porque é crente, porque fulano de tal postou um vídeo lá, ele usou palavras homofóbicas, que todo mundo todo crente evangélico é igual. Vocês estão enganados. Estão enganados. Existem ainda homens e mulheres de Deus que são perseguidos e se cala para não menosprezar alguém, para não entristecer alguém, porque a Bíblia nos ensina assim: levar um tapa numa face e oferecer a outra. Esse é o verdadeiro evangelho. Maravilhoso ouvir esses jovens aqui, porque isso nos ensina muito, né? Eu estou conversando com adolescentes, está passando da adolescência para a juventude, e eles já nessa idade já fazem a vontade de Deus, e muito mais do que muitos homens aí que estão muitos anos na igreja, muitas mulheres que estão muitos anos na igreja, que só sabem reclamar e não faz a sua parte. Quero fazer uma pergunta, já fiquei meio bravo aqui, quero fazer uma pergunta para vocês. A vida pessoal, não vamos dizer que vamos deixar de lado o ministério, tá? Não vamos deixar de lado o ministério. Porém, o ministério ele é movido pelo um ser humano. Amém? Amém. Murilo, Mariana. CPF, amém? CPF, que tem lá a certidão de nascimento, ser humano, vocês estão entendendo? Mas o pensamento, a ideia de vocês para um crescimento pessoal, não vamos deixar de lado o ministério nem o evangelho, mas olhando para vocês, qual a perspectiva de vocês para um crescimento pessoal, como ser humano? Difícil a pergunta, né? Vamos lá. Eu acho que eu ia melhorar uns pontos como essa vergonha que eu tenho, arrancar essa vergonha de mim, que me atrapalha muito. Timidez que trava na hora, não consigo falar, tem que arrancar de mim, isso. Assim, nós estávamos conversando lá, ali fora, ali nos bastidores, que eu falando para o Murilo, para a Mariana, que eu tenho ainda, né? Mas hoje eu supero, porque além de o amor pelo aquilo que Deus colocou na minha vida e pelo Espírito Santo, e por buscar, né? Por buscar me motivar, me aprimorar, hoje eu venço. O quê? A timidez, como você falou, e o complexo de inferioridade, né? Você falou sobre isso aí, né, ali nos bastidores, que eu creio que é o que fugiu da tua mente agora, que é o complexo de inferioridade. Eu ia falar também da maturidade, né? Que eu acho que ainda me vejo muito imaturo. Eu acho que eu precisava crescer um pouco minha mente. E isso é busca de desenvolvimento pessoal, isso é buscar um curso de oratória, ou até vídeos de pessoas sadias que ensinam oratória no YouTube, crescimento, desenvolvimento pessoal, no que você como dominar os seus pensamentos, aquilo que você ouve das pessoas e você assimila na tua mente. Inteligência emocional, ir para a rede social, inteligência emocional. O pastor Hélio prega lá na igreja um pouco também sobre isso aí, né? Já ouviu ele pregar sobre na igreja? Também. Você, Mariana? O que eu busco em mim para melhorar em mim, eu acho que é um pouco... Ai, como é que eu vou explicar? Vou usar as palavras rasgadas. O meu orgulho, que eu sou muito orgulhosa. Que se acontecer alguma situação e que eu sei que eu tô errada, eu vou parar por ali. Mas eu tenho muita dificuldade de ir ali e de perdoar. E de pedir perdão. Eu posso até pedir perdão para você, mas meu coração ele ainda vai ficar muito trancado, muito fechado. Eu vou agir como se nada tivesse acontecido, como se você não tivesse me magoado, mas ainda tem algo dentro de mim e isso atrapalha a gente. As emoções eu guardo tudo para mim, eu não conto nada para ninguém, tudo que tá acontecendo é eu e eu.
Isso é muito bom você falar isso aí. Por quê? Isso é de uma sinceridade muito grande. Eu acho que talvez um adulto esconderia isso, né? Isso é muito bom. Eu vou te dar uma dica aqui. A gente passa por muita situação, pessoas falam, pessoas perseguem. Como lidar com isso? Aos pés da cruz. Chegar no amigo Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, eu estou entregando nas tuas mãos tudo isso que meu coração está sentindo. Eu quero que o Senhor molda isso. Eu quero aprender a assimilar e a filtrar já de imediato tudo isso. Porque tem pessoas que têm dificuldade de filtrar isso ou blindar a sua mente. Eu já hoje usei alguns mecanismos. Eu blindo a minha mente daquilo que eu vejo que não é produtivo para mim, que vai me deixar mal. Tudo aquilo que vai me deixar mal, eu já blindo. Talvez nem entre pelos ouvidos, nem vai para a mente. Pode falar. O senhor estava falando do início, no final da minha infância para o início da adolescência, que tem essa fase de mudança toda, que é uma confusão, uma bagunça. Por conta disso, de eu não saber expressar, de eu não conseguir expressar esses sentimentos, eu comecei a ter crise de ansiedade, a crise de pânico. Eu chegava na escola, um lugar onde tinha muitas pessoas, começava a me dar batedeira, eu começava a suar frio, as mãos não paravam de suar, eu começava a entrar em pânico em ver onde eu estava, eu começava a chorar involuntariamente, eu queria ir para casa, queria só ficar em casa, não queria voltar para a escola. Foi tanto um tempo depois da Covid, né, que a gente estava acostumado a ficar em casa. E eu entendo que o inimigo utiliza isso também, muitas coisas, para atacar a minha vida. Porque ele saber sabe que é um que me ponto incomoda, fraco. que é um ponto fraco meu, mas que a gente sempre tem que estar buscando a melhoria, né? Imagina Dos uma nossos panela, pontos. imagina uma panela de pressão. Você já viu alguma coisa cozinhar na panela de pressão? É óbvio, né? Imagina uma panela de pressão. Uma casquinha, que eu já vi uma panela de pressão explodir. Eu já vi. Uma casquinha de um feijão, entope aquele buraquinho, é um ferro ali. É um alumínio, alguma coisa feita ali de ferro. Explode. Então a depressão é acúmulo de algo que está juntando e não é liberado. Porque naquele pininho de cima lá da panela de pressão, que eu não me lembro como é que chama, ele começa a sair ali a fumaça, aquilo que está se cozinhando o alimento, não é verdade? Se fechar ali, explode. Mas aquilo ali é uma forma de sair aquela pressão de lá de dentro. Então, para não virar uma depressão, você tem que chegar e esvaziar essa pressão. Na onde? Conversando com alguém que possa te orientar, indo aos pés do Senhor em oração, diante do Espírito Santo. Realmente buscar o Espírito Santo como um grande amigo para que isso seja liberado. Eu tenho uma missionária amiga, ela dá palestra, ela ajuda adolescentes que hoje estão com ansiedade e depressão, e eu conversando com ela, e isso é um dos piores momentos que nós vivemos hoje na nossa sociedade com adolescentes. Eles ouvem coisas em casa, eles ouvem coisas na escola, eles ouvem coisas na rua, e ele vai guardando, vai guardando. Chega uma hora, tá lá com depressão. Então, para você que nos assiste aqui, estamos tirando lição de conversar com alguns jovens, com esses jovens, hein? Algumas coisas que eles passaram, é que os pais têm que ouvir seus filhos. Eles estão segurando algo que os pais poderiam estar ajudando com orientação, com uma palavra. Muito boa a sinceridade de vocês em falar sobre isso aqui, porque nós precisamos melhorar cada dia. Não, sermos ser humano que avança, não que retroage ou que fica parado, estagnado, não é verdade? E essas coisas às vezes estagnam a gente, para a gente, não é verdade? Quando você passou os momentos de ansiedade, você avançava, você ficava mais que queria até desistir das coisas, não é verdade? Não é assim? Foi um momento, inclusive, de paralisia no ministério. O ministério deu uma segurada. E onde você encontrou apoio? Em Cristo. Entendeu? Tinha coisas que você não queria falar com a mãe, com o pai, né? Às vezes não queria se abrir para eles. E tinha coisas que eu tenho certeza que tinha pessoas que não compreendiam o teu momento. Não é verdade? Mas, graças a Deus que hoje vocês estão aqui. Uma bênção. O Murilo está vencendo a sua timidez,
Qual é a visão de futuro para vocês? A visão de futuro. Não falando somente da questão de ministério, a visão de futuro. Eu sei que vocês falaram de objetivo do futuro, tal. A visão de futuro que vocês espera para vocês na vida pessoal e na vida ministerial. Casado, bem organizado, Família. a vida totalmente no lugar, com Jesus, pregando, falando de Deus, Amém. sem vergonha de nada, sem vergonha de esquecer as coisas também, né? E é isso. Amém. Vida financeira boa. Glória a Deus. Eu quero ter uma vida boa. Não Em é? nome de Jesus. Amém. E você, Maria? É praticamente a mesma coisa, é quase a mesma coisa. De estar casada, de criar meus filhos também, se o Senhor nos permitir, se o Senhor não voltar até lá, né? Uhum. Mas de criar os meus filhos na presença de Deus, de ensiná-los. Porque não adianta só ensinar o caminho para a criança, tem que ensinar no caminho. Isso. Caminhar com eles, ensinando a eles Isso. onde tem que ir, o que tem que fazer. Porque você que tá aí na sua casa, imagina só que você vai e aponta pro seu filho e fala, olha, você tem que orar, você tem que buscar, você tem que fazer isso, tem que ir pra igreja, tem que participar disso, participar daquilo. Mas você não participa, mas você não ora, Maravilha. mas você não busca. Com que base, qual é o exemplo que o seu filho tem de você para ele poder estar buscando, para ele poder estar orando, para poder ir pra frente? É isso aí. E de fazer uma faculdade, se Deus permitir. Mas eu sei que o Senhor disse para mim que eu posso até tentar fazer a faculdade, mas eu não vou exercer, porque Ele tem muito mais para mim. Mas é um dos meus maiores sonhos, é de viver aquilo que o Senhor tem para mim, né? De casar, de ter uma família, e levar minha família para o ministério, para ir embora comigo. É assim, algo que eu quero deixar para vocês, que as circunstâncias, as situações não venha matar esse sonho, esse desejo de continuar, né? Eu vou fazer uma última pergunta, porque você falou aqui de infância, né? Se vocês pudessem mudar algo na infância de vocês, o que vocês mudariam hoje? Na minha infância, eu acho que não mudaria nada. Não tem nada para mudar. Não. Eu sempre tive os pais presentes comigo, me apoiando. Nunca nos faltou nada. Nunca nos faltou nada. Quando eu não... A Mariana fala que a gente não é de berço cristão, não somos. Mas quando eu comecei a lembrar, desde quando eu tenho lembrança, as minhas lembranças é sempre que eu tô na igreja. Só tenho lembrança de eu indo pra igreja, na igreja. É porque assim, eu falei que a gente não nasceu em um berço cristão, mas quando a minha mãe se converteu, o Murilo tinha 5 anos de idade. E eu Então, tinha 7. Então, eu não assim, lembrava de nada. a gente tem pouquíssimo tempo de diferença, assim, um do outro. Então, assim, a gente fala que não nasceu na igreja, mas a gente cresceu na igreja. Uhum. Mas eu acho que a única coisa que eu mudaria na minha infância era de tentar, se eu conhecesse na época, né, de levar meus pais o mais cedo possível para a presença de Deus. Porque desde sempre minha mãe sempre falou que ela tinha medo de mim, que eu vivia falando que eu via as coisas, né, que eu tinha uma visão espiritual aberta e que eu pedia para ela, mãe, eu quero ir para a igreja, mãe, me leva para a igreja com a minha tia Gi, porque a minha tia ela foi crente, se converteu antes da gente, né? E eu pedia para ela, mãe, me leva para a igreja junto com a minha tia, eu quero ir para a igreja, vamos para a igreja, mãe. Eu vou pegar uma parte aqui que você falou, para nós falar rapidinho, já está terminando. Você via muitas coisas, demônios, vultos, muitas coisas assim do reino espiritual. Que idade? Até que idade, ou qual foi a idade que você começou a ver isso aí? Desde que eu me lembro, eu sempre vi. Sempre. Até hoje Até hoje. Mas hoje você tem a consciência cristã, sabe lidar com isso. Hoje, na época, quando eu era menor, e eu via muita coisa, a minha visão era muito mais aberta do que é hoje. Até hoje eu vejo, mas não vejo tanto quanto eu via antes. Eu tinha muito medo. Chegava em casa de noite, fazia xixi na cama. Até os 13 anos eu fiz xixi na cama.
por conta desse medo. De, tipo assim, de acordar de madrugada para poder ir no banheiro, mas de ter medo de levantar da cama e de ver alguma coisa. Então, eu ficava lá paradinha e fazia na cama mesmo, minhas necessidades na cama. Mas, conforme o tempo foi passando, eu fui adquirindo uma maturidade e que eu entendia que eu tenho autoridade para expulsar, que foi nos concedida autoridade para dizer para o mal, você está amarrado em nome de Jesus e vai sair daqui em nome de Jesus. Desde quando você lembra isso? Com idade mais ou menos assim. Eu não vou saber responder. Como assim? Mas eu comecei a ver, tinha 3 anos, 4 anos, 5 anos. Desde sempre. Desde sempre. pequena. E você sempre via um ser de que forma? Porque assim, eu tenho o trabalho de libertação, tem pessoas que veem um vulto, tem pessoas que vê realmente a figura de uma pessoa, tem pessoas que vê a figura de um monstro, tem pessoas que não vê, mas sente. Qual era a forma que você... Eu tinha... como é que eu explico? Eu sonho, eu tenho muito sonho. Hoje não é tanta visão, mas eu sonho. Hoje você não vê com os olhos espirituais. Se eu vejo, eu vejo vultos. Tá, hoje você vê vultos. Hoje eu vejo mas vultos. A pergunta é, naquela época, como você via? Eu via na forma que se apresentava para mim como uma forma humana, como um bicho. Então tinha várias formas. Tinha várias formas. Mas eu entendo que na época que meus pais bebiam muito, era muita festa, muita farra. Então a gente sabe quais são os demônios que gostam disso. Eu via constantemente a pombagira andar dentro de casa. Você distinguia que era a pombagira? Não, na época hoje eu não sabia. Sabe. Hoje eu sei o que Mas é. que forma que ela era, que dava? Porque eu vejo que do jeito que eu vi, eu vejo várias pessoas descreverem que viram também. Era uma mulher muito... ela pegava fogo, andava dentro de casa pegando fogo, ela era toda de fogo e ela usava uma faixa vermelha. Quando ela não vinha de faixa vermelha, ela sempre tinha alguma coisa vermelho nela, alguma peça vermelha. Branco com vermelho, preto com vermelho. Eu via, alguma coisa com vermelho. Eu via que ela pegava fogo e ela vinha conversar comigo todos os dias. Ela conversava. E ela vinha conversar, ela vinha falando comigo, oi, tudo bem? Bom dia, hoje eu vim te acompanhar. E eu falava assim, mas eu não quero que você me acompanhe. Eu não te quero aqui, eu tenho medo de você. Desde pequenininha. Eu falava pra ela. Então você tinha até contato de fala. De fala. Ela falava, oi, hoje eu vim te acompanhar. Eu falava, mas e sempre a figura dessa entidade. Você nunca viu assim um Exu Mirim, uma criança? Já vi. Às vezes, quando eu ia pregar pra fora, eu via passar pela janela da igreja, pelos arredores da igreja, e eu já entendia. E na hora mesmo eu já repreendia em cima do altar. E eu dizia que o Senhor estava revelando. E teve uma certa vez que eu vi um demônio passando por detrás da igreja, assim, só a cabeça da caveira, ele com uma capa toda preta, assim, e ele meio que flutuava, esse assim. é o Exu Caveira. E ele flutuava, assim, pelo chão. E na hora eu tive um discernimento, o Espírito Santo me revelou, e ele disse, o Exu Caveira tá rondando. Tem alguém aqui na igreja que o Exu Caveira está rondando. Ele não me revelou quem era. Mas no final do culto eu comecei a orar, e eu orei, eu falei assim, o Exu Caveira tá rondando aqui, e ele quer matar alguém. E aí, na hora que eu disse isso, o nome do demônio, uma mulher gritou de lá do fundo, manifestou o demônio, e ela veio até a mim, ela veio marchando até a mim, e na hora que ela veio, ela ajoelhou e pôs as mãos para trás, já assim, que eles vêm como garras, né, pôs as mãos para trás, e eu, pequena, eu tinha 9 anos de idade, eu pus a mão na cabeça dela e falei, sai daí, em nome de Jesus. Sem dar muito lado para demônio. Falei, sai, em nome de Jesus. E ela saiu, e depois os pastores da igreja, os irmãos da igreja vieram falar assim, foi algo realmente de Deus, porque muita gente vem aqui e tenta expulsar, ela bate, o demônio bate nos pastores, nas irmãs, puxa o cabelo, machuca elas, e ninguém nunca conseguiu libertar. Pela glória de Deus, né? Pela graça de Deus, Deus me usou para poder libertar aquela mulher. Como é que você superou esse medo? O medo, né? O medo de ver lá na tua casa, o medo de sonhar com isso aí. Como é que você superou? Eu sonho até hoje, quando tem alguma coisa de errado, eu sonho,
Porque a gente olha, a gente fala assim, ai, mas meu Deus, como entrou? Mas hoje você sonha e não tem medo. Hoje eu sonho, não, mas às vezes tem medo. Às vezes... Às vezes dá medo. Às vezes, mas é por conta da opressão que o inimigo Sim. traz. Que ele chega, que quando a gente vê, quando o Senhor revela, ele traz uma opressão e a gente sente. E aí, esses tempos atrás, a gente fala assim, meu Deus, mas como entrou esse demônio aqui dentro de casa? Se eu oro, se eu tô certinha. É um portal. Sim, celular. Celular, televisão, as nossas Palavrão. falas, às vezes. Tudo que a gente fala é um portal. Sim, Atrai demônios. sim. E aí, esses dias pra trás, eu em casa, eu sonhei com uma mulher andando dentro de casa e eu disse, mas de onde ela veio? Eu tenho que saber qual o fundamento que ela... De onde ela veio, de onde ela saiu, por que que ela tá aqui dentro? E aí o Senhor me revelou também um Exu Mirim, uma criança. E eu falei, meu Deus, de onde isso tá vindo? Por que que tá dentro da minha casa? E aí o Senhor foi me falando, jogos, vídeos no celular que a gente vê, e a gente fala assim, ai, não dá nada não. Esses vídeos com músicas pornográficas que não tem fundamento, gente, atrai demônios. A gente olha e fala assim, ai, mas que besteira. Mas do mesmo jeito que a gente consagra o nosso louvor para Deus, funkeiros, pessoas que cantam tudo quanto é tipo de música que não provém do Senhor, sertanejos, eles consagram também as músicas deles, as canções deles pro diabo. Verdade. Mariana, qual o conselho que você daria para crianças e jovens, adolescentes, crianças, jovens e adolescentes, que hoje vive essa situação de ver um vulto, de ver algum, qual é o conselho que você dá para elas a superar isso aí? Ou tem gente que quer se livrar disso aí. No teu caso, é um dom que Deus já te deu desde o ventre da tua mãe, né? E hoje eu tenho certeza que vai cada vez mais sendo usado por reino de Deus. Mas qual o conselho que você dá para alguém que hoje talvez está te assistindo aqui, está com medo até de você estar falando isso, porque vive isso, vê de madrugada, vê em casa. Qual é o conselho que você daria para esses jovens, essas crianças? O conselho que eu te dou é: você tem autoridade para expulsar esse demônio. Expulse. Diga para ele, saia em nome de Jesus. E ele vai ter que sair. Porque se tem uma coisa que eles têm medo é do nome de Jesus. Demônio não resiste, Satanás não resiste ao nome de Jesus. Nenhuma potestade, nada vai resistir se você levantar a tua voz e começar a buscar e a clamar e a dizer, eu te repreendo em nome de Jesus. Aqui você não tem vez, expulse. Você tem autoridade para fazer isso. Maravilha, já sentimos até a presença de Deus aqui, né? Eu vou fazer uma última pergunta no trabalho que vocês desenvolveram esses dias atrás aí, a gravação da Music, né? Vocês fizeram ali, como é que foi lá, qual foi a satisfação e qual foi, assim, o momento que você estava vivendo ali, vocês viveram algo que vocês têm certeza que vai ser futuro crescimento ou que foi só uma experiência comum no momento ali? Quem quer falar? Acredito que vai ser um futuro, né? Pra gente Qual foi a sensação conseguir na mais. hora também ali? A gente ficou muito feliz, né? E ansioso. A gente pegou 12 horas de ônibus, né? Nossa. Pelo amor de Deus, nosso corpo já tava doendo, nós tava assim, lá pedindo socorro, Pegamos. com fome, com vontade de ir no banheiro, e a gente... Mas ao mesmo tempo de tudo isso, a gente chorava Ficou feliz. e falava assim, Senhor, o Senhor tá cumprindo as promessas que um dia o Promessas e Senhor promessas. fez pra gente, que a gente iria gravar, que a gente iria fazer. O Senhor está cumprindo. E foi muito bom estar ali. Foi muito né? bom. Foi E o resultado após a gravação? Qual foi? maravilhoso. Maravilhoso? A gente ficou um dia inteirinho em São Paulo. Foi um dia inteiro de viagem, né? Praticamente. A gente De vai volta. um dia inteiro para viajar e ficou lá o dia inteiro gravando voz, vídeo. Porque, como não tinha como a gente ir e voltar a fazer em 2 dias, a gente tem que fazer tudo no mesmo dia. A gente fez tudo no mesmo dia, gravou voz, gravou vídeo, fez maquiagem e 2 clipes, né? E foi maravilhoso. A gente ficou extasiado. Mas eu De- não me arrependo, não. Eu vou fazer de novo. E quantas 1000 visualizações já atingiu o vídeo de vocês? Já viram? Já procuraram no YouTube? Já no Inconfundível a gente já tá com quase 4.000 visualizações. E no Hora No Hora Vigia Vigia, tá 2 e 2 e 500. pouco. É quase a mesma coisa.
A gente ainda não teve aquele boom de crescimento, mas eu creio que um dia vai chegar. A partir desse podcast, vocês, Em nome nossos de Jesus. amigos, Em nome irmãos de que estão nos Jesus. assistindo, eu quero fazer uma pergunta para finalizar agora. Vamos finalizar, né? Não é palavra de pregador, não. É finalizar. Eu vou fazer uma pergunta, um de cada vez vai responder. Se vocês pudessem deixar uma mensagem para o mundo, né, hoje. Um exemplo que hoje a igreja ia ser arrebatada hoje, né? Ia ser arrebatada hoje. Ou talvez vocês hoje ia fazer uma viagem, ia ficar aí uns meses fora. Qual é a mensagem que vocês deixariam para alguém hoje que está assistindo vocês? Eu ia falar, fique firme, né? Continue. Mesmo que não tenha alguém para aconselhar, alguém para estar ali com você, continue. Mesmo precisando de um abraço, Deus te abraça. Ele te aconselha, ele te ajuda. Ore a Deus, peça para ele te ajudar. Peça para ele estar com você e não desista do que você está fazendo. Você entrou para a igreja, você entra de cabeça. Continua, persiste. Nem que se for pra você ir arrastando pra igreja, mas você vai. Amém. Nem que se for pra ouvir correção o dia inteirinho. Mas tem que ir lá pra apanhar. Se tá ouvindo Apanhar com correção Jesus. de inteirinha é porque tem alguma coisa que tem que mudar aí. E você, Mariana? Eu Qual a deixo... mensagem que você deixaria para aqueles que estão nos assistindo aqui? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Ore. Porque Jesus cura, salva e liberta. Só Ele tem poder para fazer tudo isso. E eu creio que Ele pode te libertar, te curar e te salvar. Só Ele tem poder. A gente fala, a gente prega que Jesus faz isso, mas nós não temos autoridade para isso. Mas o Senhor, Ele nos dá graça. Nós, por nós mesmos... Calma que eu gaguejei tudo aqui agora, que eu ia falar. Por nós mesmos, a gente não faz nada. Se for pelo nosso eu, é isso que eu queria falar. Isso. Pelo nosso eu, a gente não faz nada. Mas é pela graça dele que a gente faz várias coisas, que a gente prega. Então, só ele pode te curar, te salvar e te libertar. Busque, ore e leia a Bíblia. Maravilha. Muito bom conversar com vocês aqui. Em nome de Jesus, creio que vai ter muitas outras oportunidades. E quem sabe, né, Deus aí levantando o ministério de vocês e talvez assim cumprindo tudo aquilo que vocês falaram aqui, dialogaram comigo, ideias, pensamentos, né, coisas que talvez alguns jovens não falam e às vezes é muito bom ouvir de vocês, né. Gostaria que o Murilo aí despedisse da nossa audiência, né, e depois a Mariana. Deixa abençoe, meu irmão. Medite no que a gente falou aqui, que foi conversado. Leva isso para sua alma, para sua vida. Tenta praticar. Pratique isso que a gente falamos aqui. Conselhos. Tudo que foi falado aqui. E que você fica com Deus. Uma família abençoada. Amém? Fica na Amém. paz do Senhor. E eu me despeço, profetizando na sua vida, que eu creio que há saída, eu profetizo que há saída, tem jeito, mas que você precisa estar conforme os planos de Deus, alinhado com os planos de Deus. Porque se você não se alinhar com o que Ele mandou para você e te ordenou, você não vai para frente, não caminha, não prospera. Senhor, por que isso não acontece na minha vida? Por que eu não tenho isso, aquilo? É porque você não está andando conforme o Senhor quer. Ande conforme o Senhor quer. Leia a Bíblia, ore mais, busque mais. Ah, mas mais do que eu já faço? Sim, mais do que você já faz. Porque nunca será o suficiente. Nunca. Fique com Deus e eu me despeço assim de vocês. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Fica na paz do Senhor Jesus. Não deixa de ser aí um membro dessa obra, né? Compartilhe para os seus amigos. Você também aí vai aí perto do sininho das notificações para receber os nossos conteúdos. Se inscreva no canal. Eu quero pedir para você também que me segue, que também está aí curtindo esse vídeo, né? E é seguidor desse canal, tanto da rede social. Segue os nossos amados irmãos também, né, no seu canal do YouTube, nas suas redes sociais, e assim você vai estar
promovendo o evangelho através dessas duas bênçãos de Deus. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.